Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Então, hoje nós iremos estudar, na aula de português, mini-conto. Então, o que é um mini-conto? Os mini-contos apresentam uma narração dentro de apenas uma linha, em um mínimo de palavras possíveis, sejam apresentadas um contexto e uma ação em torno do pouco que é revelado. Muito mais que mostrar é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de preencher as elipses narrativas por trás da história escrita. O personagem não é determinado, o sujeito fica aberto, o miniconto trabalha com narrações inteiras, subentendidas em pequenos contextos e ações que dependem da superinterpretação do leitor. Que tamanho teria o menor conto existente? Mini-conto ou microconto? O que são os microcontos? Com a criação e popularização de redes sociais como Twitter, microblog, em que cada postagem tem um limite de apenas 140 caracteres, viu-se a proliferação de autores que produzem mini-contos, ou microcontos. Porque aí nessas redes sociais, que são os gêneros da mídia, né, o microconto também, ou o miniconto também é um tipo de texto da cultura digital. Então, tem um limite de palavras para ser publicada nessas redes sociais aí, como Twitter, microblog, e aí por isso que surgiu esses microcontos ou minicontos. Então, para contar uma história com poucas palavras, recorre-se à elipse que deve ser preenchida pelo leitor com base em seus conhecimentos prévios e de relações intertextuais explícitas ou implícitas. Então, o que são elipses? Elipse é quando há uma omissão de um termo que já foi mencionado, ou seja, que é subentendido. Então, aí você usa de forma que vai omitir, não vai precisar estar repetindo. Então, quando você menciona lá no início, depois você não precisa ficar repetindo, dá para entender, subentender do que é que está falando, certo? Conceito. De acordo com a definição de miniconto na Wikipédia, o número de letras é importante, mas não é rígido, normalmente definido pelos autores ou organizadores de uma publicação ou pelas possibilidades do meio de divulgação. No Twitter, por exemplo, as postagens podem ter no máximo 140 caracteres. Outro exemplo é a coletânea organizada por Marcelino Freire, os 100 menores contos brasileiros do século em 2004, cujo desafio era produzir contos com, no máximo, 50 letras. O microconto, apesar de sucinto, ou seja, de curto, breve, consegue contar uma história e produzir um efeito. O microconto conta uma história e o leitor é convidado a completar os espaços vazios deixados. Como a síntese é muito grande, esta atividade é um convite para que exercite a imaginação. Quais são as características do miniconto ou microconto? Brevidade ou concisão. A concisão está no ato de se escolher as palavras certas para contar aquilo que se quer. Apresenta uma narração em poucas linhas ou em uma única linha. Ausência de descrição. Narratividade, um miniconto sempre deve contar uma história, é diferente de um haikai ou um pequeno poema, que descreve de forma lírica um objeto ou cena. Deixa o leitor livre para preencher os espaços em brancos da narrativa da forma que sua imaginação quiser. Produção. Apesar de simples e breve, a criação de um microconto é muito complexa. É preciso escolher e articular muito bem as palavras para que produzam um efeito sobre o leitor e cumpram com a principal característica, contar uma história.
Temas possíveis: aniversário, casamento, festa, partida de futebol, acidente de carro, moto, férias escolares, festa junina, carnaval, separação dos pais, assalto ou outro de sua escolha.